Seres do espaço aterrissam em um planeta primitivo, causando espanto aos habitantes com foguetes e tecnologia avançados. Eles criam novas civilizações e novas raças. E se o planeta primitivo fosse a Terra? E se os nossos ancestrais chamaram de deuses esses alienígenas? Quantas estrelas existem no universo visível? 100 bilhões vezes 100 bilhões. E acreditar que somos os únicos no universo é ridículo. Acredito que eles estão por aí. Talvez tenhamos sido visitados por alienígenas do espaço. Não podemos descartar isso. Mas precisamos de provas. Hoje, a ideia de antigos astronautas é um elemento de cultura pop e da teoria da conspiração. O que muitos não percebem é que o que provocou tudo isso foi um livro publicado há quase meio século. Eram os deuses astronautas? O livro perguntava se Deus era um astronauta. O autor era um jovem suíço, gerente de hotel, chamado Erich von Däniken. Ele afirmava que suas ideias extravagantes eram baseadas na ciência. Eu diria que pelo menos 4 vezes no passado, o nosso planeta foi visitado por seres do espaço. Os céticos dizem que visitantes de sistemas estelares distantes teriam de viajar mais rápido que a luz. Mas von Däniken tem uma resposta. Você não precisa da velocidade da luz. Basta construir uma nave interestelar. Assim, para a distância de 10 anos-luz, talvez 20 ou 25 gerações dentro da nave. Imagine a nave espacial como um grande transatlântico, onde há restaurantes, TV, esportes, tudo. Dessa nave interestelar, veículos menores descem até o planeta. Hoje, von Däniken viaja 160 mil quilômetros por ano, dando palestras e investigando ruínas antigas por todo o mundo. Erich von Däniken conseguiu apresentar suas ideias sobre antigos astronautas a mais pessoas e de mais formas que qualquer outro escritor. As ideias de von Däniken sobre antigos astronautas datam de sua época como estudante jesuíta na Suíça, nas décadas de 40 e 50, quando ele começou a rejeitar as interpretações tradicionais da Bíblia. Por que, ele se pergunta, Deus apareceria para Moisés no Monte Sinai envolto em fumaça e fogo? Fumaça, fogo, ruído ensurdecedor e etc. Isso era chocante, porque, meu Deus, não acreditaria, não precisaria de uma coisa vaga com fumaça e fogo, ruído alto, etc. Tudo isso era confuso para minha jovem cabeça. Von Däniken começa a teorizar. E se a fumaça e o fogo do Monte Sinai fossem a exaustão de um foguete alienígena, como nas histórias de ficção científica? E se a visão de Ezequiel de uma carruagem voadora com rodas dentro de rodas fosse uma nave espacial? E o livro de Enoque? Um texto excluído da maioria das versões da Bíblia, no qual anjos levam o bisavô de Noé para um passeio no céu. Foi uma espaçonave? Se foi, quem ou que estava no controle? E assim, pela primeira vez, eu diria, a ideia surgiu. Estariam eles falando de extraterrestres? A teoria dos antigos astronautas toma as histórias da Bíblia e diz que elas são reais, que na verdade aconteceram. Mas também diz que podemos explicá-las, que podemos ver uma tendência científica. A planície de Gizeh, 1954. O jovem Erich von Däniken visita as pirâmides. Ele se pergunta como um povo primitivo poderia tê-las construído. E se eles tiveram ajuda das estrelas? Eu estava pela primeira vez no Egito. Sempre havia um guia conosco, um arqueólogo, que explicava a versão oficial. E eu tinha dúvidas. Isso é possível com essa precisão? Eles ligaram todos os blocos. Se você duvida, acaba encontrando outras respostas. Mas von Däniken tem mais que dúvidas. Ainda jovem, ele tem uma visão psíquica de astronautas de sistemas solares distantes. Ele imagina se a visão é real. Ele poderia encontrar provas?
Talvez a prova esteja em obras de arte primitivas, como a descoberta pelo arqueólogo Henry Luth. Henry Luth foi um explorador francês que viajou pelo Saara e lá descobriu a arte rupestre antiga. Imediatamente ele pensou na semelhança com representações da cultura popular de extraterrestres. Assim, Luth sugeriu que a arte rupestre antiga descrevia encontros pré-históricos com seres extraterrestres. Esta é uma imagem sensacional. Eu disse, ei, parece um extraterrestre. Von Däniken encontra mais suporte para a visita de alienígenas a povos antigos no trabalho do escritor francês de ficção científica Robert Cherroux. Em um livro não ficção, Cherroux afirma que alienígenas de olhos azuis vindos de um planeta frio chegaram à Terra há muito tempo e criaram as raças nórdica e celta. Em algumas versões da teoria dos antigos astronautas, os alienígenas do espaço são uma super raça branca que veio do espaço e foram responsáveis por todas as coisas boas que aconteceram com os brancos. Bob Cherroux e Von Däniken são profundamente influenciados por outro livro, publicado inicialmente em 1960 por dois investigadores do ocultismo, O Despertar dos Mágicos. O Despertar dos Mágicos, em um pacote bastante atrativo, basicamente diz que tudo o que sabemos sobre ciência e história está errado. Não há provas de inteligência extraterrestre. Não, está errado. As antigas civilizações se desenvolveram sozinhas. Eles dizem, não, está errado. Há alguma coisa acontecendo. Existe uma conspiração para manter o silêncio, mas nós vamos dizer a verdade. Mas as raízes da teoria dos antigos astronautas são ainda mais profundas. Para um escritor de terror e ficção científica. Providence, Rhode Island, 1926. Em sua ruidosa máquina de escrever, na casa da família, H.P. Lovecraft cria uma nova espécie de Deus. Seres extraterrestres vieram das estrelas para a Terra primitiva. Eles construíram cidades, instituíram cultos e criaram civilizações. Eram todos deuses. Não por se tratarem, na verdade, de seres sobrenaturais, mas porque, comparados aos humanos, eram tão avançados e tão poderosos que pareciam ser. Alienígenas semelhantes a deuses se tornam uma ideia popular de ficção científica. Mas alguns leitores imaginam se escritores como Lovecraft estavam usando a ficção para disfarçar os fatos. Leitores como Jacques Bergier, coautor de O Despertar dos Mágicos. Bergier, que teve tantas ideias inspiradas por H.P. Lovecraft, torna-se o elemento-chave na tradução da ideia dos antigos astronautas através de H.P. Lovecraft e Eric Von Däniken, que se expandiu e se tornou a conhecida teoria dos antigos astronautas que conhecemos demasiadamente bem hoje. Mas há outra influência importante na teoria dos antigos astronautas. Um homem que Von Däniken conhece na década de 1960, enquanto trabalha como gerente de hotel na Suíça. O professor Dr. Hermann Oberth foi por 3 vezes hóspede do meu hotel. Oberth, pioneiro na construção de foguetes, foi um elemento-chave no programa nazista do V2 e mais tarde trabalharia com seu aluno Wernher von Braun para ajudar os americanos em sua ida à Lua. Os cientistas espaciais partilham uma opinião surpreendente com o jovem gerente de hotel. O que os jornais chamam de OVNIs são reais. Hermann Oberth acredita piamente que eles existem e que nos visitaram talvez há milhares de anos no passado. O professor Oberth diz que seres de outros sistemas solares visitaram a Terra pelo menos na época da Roma Antiga. Mas ele diz ainda que a comunidade científica se recusa a aceitar esses fatos. Oberth encoraja uma ideia de Von Däniken de combinar arqueologia alienígena e conspirações em um livro. Quando seu serviço no hotel termina, Von Däniken escreve durante a noite. Talvez alienígenas tenham ajudado a construir as pirâmides e os monumentos na Ilha de Páscoa. Talvez tenham utilizado as planícies de Nazca, no Peru, como campo de pouso e alterado geneticamente a raça humana. Talvez todas as religiões tenham por base encontros com alienígenas. E talvez haja provas.
20 editores rejeitaram o manuscrito até que uma pequena firma alemã se atreve a aceitá-lo. O homem estava sentado atrás de uma mesa grande e leu somente 5 páginas quando olhou para mim e disse: "Se você estiver certo, meu rapaz, isso vai criar um alvoroço." O alvoroço provoca uma guerra entre Erich von Däniken e o famoso cientista Carl Sagan. Mas pior que isso, enquanto Eram os Deuses Astronautas sobe na lista dos mais vendidos, Erich von Däniken se vê atrás das grades. O ano é 1967. O livro de Erich von Däniken, detalhando a teoria dos antigos astronautas, foi aceito para ser publicado. É um golpe na história e na arqueologia tradicionais e cita misteriosos artefatos para provar que alienígenas visitaram a raça humana no passado distante. Mas partes do livro jamais serão publicadas. O manuscrito original, na verdade, citava Jesus como um desses alienígenas. Mas o editor de von Däniken, na época, segundo a revista Time, cortou esse trecho por achar que não seria particularmente bom para cativar um grande público. Jesus era único, era especial e nada tinha a ver com alienígenas. Todos os outros deuses, até o próprio Deus Pai do céu, eram alienígenas. Haveria outra importante mudança. Von Däniken chamou seu livro de Memórias do Futuro, em alemão. Mas o título, em inglês, punha em foco sua ideia de antigas espaçonaves. O editor inglês preferiu o título Chariot of the Gods. Não fui eu. Depois, o editor inglês vendeu o livro para os Estados Unidos. Eram os Deuses Astronautas. Foi lançado em um mundo caótico. Era 1968. Antigas verdades estavam sendo questionadas. E Eram os Deuses Astronautas desafiava as fundações da ciência e da história. E nos dias paranoicos de 1968, havia uma deliciosa atração para a ideia de que talvez o passado fosse diferente do que pensávamos, de que existiam segredos escondidos de nós. Existe um bocado de pessoas, sei lá onde, NASA, o Smithsonian, Rotary Club. Existe uma conspiração entre eles para esconder a verdade. Arqueólogos e cientistas fazem parte de uma conspiração para manter tudo em silêncio. E assim... Mas se eu dissesse a verdade, teríamos de colocá-lo num certo lugar. Conspiração ou não, o crítico mais conhecido de von Däniken já havia sido um defensor da doutrina dos antigos astronautas. Eu tenho aqui um artigo escrito em 1962. Esse artigo sugere que talvez astronautas extraterrestres na antiguidade tinham vindo à Terra e interagido com as pessoas. E esse artigo não foi escrito por Erich von Däniken. Foi escrito por Carl Sagan. Carl Sagan, o astrônomo e astrofísico que mais popularizaria a ciência no final do século XX. E no final do seu artigo ele diz: geólogos especialmente, e talvez arqueólogos, vocês deveriam examinar as camadas mais antigas, porque poderão encontrar alguma tecnologia que não é nossa, que reflete uma presença extraterrestre muito sofisticada na Terra na antiguidade. E ele ainda disse que os que nos visitaram tinham aparência divina. O que Carl Sagan disse em 1962 é o que Erich von Däniken diz em Eram os Deuses Astronautas. Mas, depois da publicação de Eram os Deuses Astronautas, Sagan ataca von Däniken por fazer alegações fantásticas e não comprovadas. Carl Sagan disse que alegações notáveis requerem provas notáveis. Onde elas estão? Onde estão as provas tangíveis? E conforme aprendeu mais, ele revisou suas ideias e decidiu que não era verdade. Sagan ainda acreditava em alienígenas, mas não em artigos astronautas, afirmando que os seguidores de von Däniken estavam rejeitando as verdadeiras evidências e a ciência. Ele chamou a teoria dos antigos astronautas um perigo social pequeno, mas definitivo. Carl Sagan? Bem, ele me tomava por um tolo. Eu era um idiota.
Von Däniken também foi atacado por conservadores religiosos que, apesar da omissão de Jesus, achavam que eram os deuses astronautas denegria a Bíblia. Alguns se perguntavam se os homens no poder estavam tentando esconder a verdade. Von Däniken avisava os leitores: foi preciso coragem para escrever este livro e será preciso coragem para lê-lo. Estaria Von Däniken fazendo muitas perguntas, assumindo muitos riscos? Uma coisa era certa: seus dias de liberdade estavam contados. Aeroporto Internacional de Viena, 18 de novembro de 1968. Erich Von Däniken é preso pela polícia austríaca e membros da Interpol. Von Däniken foi acusado de peculato. Ele foi julgado e foi condenado. Uma corte suíça condena Von Däniken a 3 anos de prisão, basicamente por usar dinheiro do hotel para custear suas viagens de pesquisas sobre os antigos astronautas. Porém, há mais. Um psiquiatra forense julga Von Däniken um mentiroso patológico cujo livro de sucesso é um prodígio de besteiras. Os defensores de Von Däniken acusam o governo de promover uma caça às bruxas. Von Däniken é enviado à penitenciária de Regensdorf, na Suíça, mas ele não silencia. Ele escreve a primeira das muitas continuações de Eram os Deuses Astronautas, sem sonhar que sua teoria está prestes a se tornar ainda mais polêmica. Erich Von Däniken, o homem por trás da teoria dos antigos astronautas, está preso na Suíça, condenado por desviar dinheiro para as pesquisas de seu livro Eram os Deuses Astronautas. Mas quando recebe os cheques dos royalties, ele paga suas dívidas e sai da cadeia. Por fim, a justiça anula sua condenação. Se havia uma conspiração, Von Däniken a venceu, e sua sorte está prestes a melhorar ainda mais. Estados Unidos, 5 de janeiro de 1973. A NBC leva ao ar, em horário nobre, um especial com base nas teorias de Von Däniken, em busca dos antigos astronautas, narrado pelo apresentador de Twilight Zone e Galeria do Terror, Rod Serling. Quase 1/3 dos Estados Unidos assistiu e, com a autoridade de Rod Serling e o apoio da NBC por trás de tudo, havia a impressão de que os antigos astronautas eram reais. Durante anos, o programa foi exibido em colégios como um documentário fatual. O livro tornou popular a teoria dos antigos astronautas. A televisão a tornou um fenômeno. Erich Von Däniken foi entrevistado por Johnny Carson. Ele estava em toda parte. Os fãs de Von Däniken ignoram o registro de sua prisão e também a questão de ele ter inventado alguns fatos do livro. Creio que se Von Däniken se safou dizendo é o fato maior. Posso estar errado sobre pequenas coisas, mas se provei que astronautas extraterrestres aterrissaram na Terra, isso é muito mais importante. O problema é não haver provas para lhe dar suporte. Quase meio século depois de Eram os Deuses Astronautas, como estão as evidências? E as pirâmides de Gizé? Como 2.300.000 blocos de pedra, muitos deles pesando mais de 2 toneladas, foram cortados, movidos e encaixados? Para os teóricos dos antigos astronautas que dizem que as pirâmides foram construídas com dispositivos antigravidade, ou que houve levitação e que os blocos foram cortados a laser, são ideias admiráveis. Mas não há provas. Alienígenas não construíram as pirâmides. Os egípcios fizeram as pirâmides. Existe arte do Antigo Egito que mostra os egípcios usando tecnologia básica para mover as pedras, para cortar, alisar e deixá-las planas. Existe isso. Claro que os humanos fizeram o trabalho. Nenhum extraterrestre construiu as pirâmides, mas houve ajuda na parte de engenharia e de orientação deles. Só o trabalho sujo foi feito por nós. Se os egípcios tinham plantas dos alienígenas, existe uma forma de calar os céticos e provar sua questão. Cadê as plantas? Onde as plantas estão? Outro grande problema
com a teoria dos antigos astronautas é o que eles vieram fazer aqui. Ensinar os nossos ancestrais a construir pirâmides é menos útil do que fundar uma pequena faculdade comunitária e ensiná-los a fazer lentes de vidro, a teoria das doenças causadas por bactérias e a imprensa. Se não houve alienígenas no Egito, o que dizer das cabeças de pedra da Ilha de Páscoa? Em 1968, von Däniken especulou se alienígenas tinham ensinado os ilhéus a usar uma força misteriosa para mover as estátuas. Ou, como gerações de geólogos insistem, algumas dezenas de homens poderiam fazer o serviço com cordas feitas de capim? Nesse caso, von Däniken jogou a toalha. A Ilha de Páscoa nada tem a ver com extraterrestres. Quando escrevi Eram os Deuses Astronautas, eu ainda tinha ideia de que podia ter algo a ver com extraterrestres. Agora sei que foi totalmente obra do homem. Em março de 1968, fui atacado por uma série de personalidades. Agora havia meu caráter a defender. Quando fui atacado, mais tarde, eu pude perceber que muitos ataques eram corretos. Os críticos estavam certos, eu não estava certo. Em 1968, von Däniken parece sugerir que as misteriosas linhas de Nazca no Peru eram pistas de pouso para naves alienígenas. As linhas e o trabalho de arte são surpreendentes. Mas o solo do deserto é macio demais para suportar pousos de aeronaves. Seja qual for o objetivo das linhas, elas não são pistas de pouso. Para os teóricos dos antigos astronautas, Nazca ainda é um lugar de mistério. Mas eles não sabem qual é esse mistério. Talvez haja uma radiação estranha ou anomalias magnéticas deixadas por máquinas alienígenas. Alguma coisa está errada em Nazca, mas não sabemos o quê. Conheço os arqueólogos. Eles são maravilhosos, mas eles não fazem perguntas tolas como as minhas, medindo a mudança de campos magnéticos, essas coisas. Isso é da minha cabeça. Para von Däniken, uma das maiores provas de sua teoria se encontra aqui, em uma pirâmide de pedra em Palenque, no México, e no sarcófago de pedra de Lord Pakal, governante maia que morreu há mais de 1.400 anos. Para von Däniken, a semelhança a um astronauta em uma cápsula especial de 1963 é notável. Isso provaria que um governante maia voou em um pequeno foguete com tecnologia fornecida por alienígenas? Ele usa as duas mãos para manipular o controle e sobre o seu nariz há algo que lembra uma máscara. Ele está sentado numa cadeira. Ele usa o calcanhar do pé esquerdo sobre uma espécie de pedal. E fora do quadro, vemos algo como uma chama. Gosto do fato de Pakal ter o pé sobre um pedal. Seria a transmissão, a embreagem? Os amigos de Pakal, que vieram de outro sistema estelar, têm uma tecnologia incrível. Mas o foguete no qual puseram Pakal mostra fumaça e fogo saindo dele, com base em sistemas de propulsão que os chineses inventaram há 2.000 anos. Mas só chegaram até aí? A linguagem maia pode agora ser traduzida grandemente por especialistas. Esse é o espírito, a essência de Lord Pakal. E ele está entre o céu, que está no topo da placa, e o mundo subterrâneo abaixo. Porque ele morreu e agora está subindo aos céus. Eu conheço e respeito os resultados arqueológicos, mas não estou satisfeito com eles. Mas os cientistas atuais continuam a destruir a teoria dos antigos astronautas com novas tecnologias jamais sonhadas em 1968. Podemos fazer nossa arqueologia de maneira mais refinada, preservando os pequenos grãos de pólen, as pequenas amostras que existiriam, talvez vestígios da exaustão da nave espacial. Não vemos sinais de nada extraterreno. Nossos ancestrais pensavam que construir coisas estranhas fariam os deuses serem bondosos com eles. Eles trabalhavam muito. Usavam engenhosidade e garra. E não precisavam
de nenhuma droga de alienígena para ajudá-los. Num dado momento, eu acreditei nos antigos astronautas. Conforme o tempo passava, eu percebi que se você acreditasse em alienígenas, começaria a vê-los. Mas se você não acredita neles, de repente se abre um mundo de outras explicações. Se alguém descobrisse provas irrefutáveis de que, na antiguidade, fomos visitados por extraterrestres, Erich von Däniken não ficaria tão emocionado quanto eu. A pequena diferença é que ele está disposto a aceitar qualquer porcaria, e eu não estou. Mas a história dos antigos monumentos é só a metade da hipótese de antigos astronautas. Para alguns teóricos dos antigos astronautas, os alienígenas não criaram apenas a civilização. No sentido real, eles nos criaram. Como prova, os teóricos dos antigos astronautas apontam falhas no registro de fósseis e um verso explosivo do primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É Deus falando a outros deuses. Existe uma questão em aberto se isso se trata de nós, como na realeza. Ou se o texto não mudou completamente, desde uma época em que fazia referência a um panteão pagão habitado por mais de um deus. Ou, como acreditam os teóricos dos antigos astronautas, essas palavras bíblicas se referem a uma reunião do Conselho Diretor de Alienígenas no planeta Terra para discutir um projeto pré-histórico de engenharia genética. Macacos, gorilas, chimpanzés, somos todos da mesma família, mas o restante da nossa árvore genealógica ainda está na floresta. Nunca houve tecnologia avançada, só nós. Por que da mesma árvore? Coincidência? Evolução? Mas eu digo que não. Não foi coincidência, foi feito por mutação artificial, de autoria extraterrestre. Somos definitivamente o produto de uma evolução, mas na causa da evolução houve também uma mutação artificial acontecendo. Teóricos dos antigos astronautas apontam certos versos em Gênesis sobre o mundo antes do grande dilúvio. Havia gigantes naqueles dias. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Em muitas interpretações dos antigos astronautas, essa passagem de Gênesis é a base para a compreensão de como os alienígenas do espaço interagiram com os seres humanos, especialmente na passagem que ocorre no livro de Enoque. Os alienígenas espaciais apaixonaram-se pelas mulheres humanas e fizeram sexo com elas e produziram uma raça de gigantes. Alguns dizem que os alienígenas manipularam genes humanos, onde é hoje o Iraque, e o que os arqueólogos atuais chamam de primeira civilização, a Suméria. Mais de 5.000 anos atrás, os sumérios tinham pirâmides em degraus chamadas zigurates. Tinham calendário e gráficos estelares, e histórias de deuses e heróis escritas em placas de argila, e o primeiro sistema de caligrafia cuneiforme. Mas ainda há muitos mistérios que rodeiam os sumérios. Ainda podemos perguntar de onde exatamente eles vieram. O idioma sumério não está relacionado com nenhuma língua morta ou viva. Esses mistérios existem. Depois da publicação de Eram os Deuses Astronautas, um homem afirmou ter solucionado esses mistérios traduzindo antigos textos. Era um jornalista que cresceu no Oriente Médio e aprendeu sumério sozinho. Zacharias Sitchin competiu com Erich von Däniken como teórico dos antigos astronautas até sua morte em 2010. Uma das coisas geniais do trabalho de Zacharias Sitchin foi que ele expandiu a teoria dos antigos astronautas de Erich von Däniken em uma direção totalmente nova. Ele mergulhou na pesquisa dos sumérios e dos babilônios, povos muito menos familiares às pessoas de hoje em dia. Sitchin afirmou que a Suméria foi fundada por homens do espaço, vindos de um planeta além de Plutão chamado Nibiru, cuja órbita em comum o fazia passar perto da Terra a cada 3.600 anos. Nibiru tinha buracos em sua atmosfera que podiam ser fechados com lâminas de ouro.
Mineiros foram enviados para a Terra há 445 mil anos para cavarem em busca do precioso metal. Sitchin disse que os mineiros eram chamados de Anunnaki, ou aqueles que dos céus à terra vieram, e que eram os mesmos que os filhos de Deus de Gênesis. Mas como eles eram preguiçosos e não queriam minerar para si mesmos, geneticamente transformaram seres humanos em uma raça escrava para produzir o ouro. E para fazer seu planeta manter a atmosfera. Os livros de Sitchin venderam mais de 25 milhões de cópias, mas sua teoria e suas traduções são rejeitadas por uma nova geração de estudiosos. A mitologia suméria não tem deuses que vieram das estrelas. Não há referências de viagens ao espaço nem nada parecido. Sitchin diz que os Anunnaki vieram para a Terra há 440 mil anos. Não existe um texto que possa ser usado como prova. Parece mesmo que foi uma coisa inventada. O ouro não é uma referência comum na Mesopotâmia. Havia prata, estanho e cobre, mas não havia muitas pessoas procurando o ouro. Então eu não sei por que Sitchin pensava que isso era um fator básico. Certamente não aparece nos textos. Estudiosos dizem que o que Sitchin chama de Anunnaki eram antigos deuses da fertilidade, que não interagiram com a raça humana e que seu nome não significa aqueles que dos céus à terra vieram, porque Anunnaki é uma palavra inventada. Anunnaki é, na verdade, Anuna. Sitchin agregou Ki, porque Ki é a palavra para terra. Ele assim o fez para ser encaixada na narrativa. Se buscarmos o sumério puro, significa herdeiros principescos. Em todas as páginas ele oferece uma tradução que diz: estão vendo? Isso significa tal coisa e tal coisa. E está tudo errado. Quando ele diz essa palavra deve ser traduzida como foguete espacial, ou essa palavra quer dizer base lunar. E está tudo errado, e chega a um ponto em que ele não tem como comprovar. Mas e o planeta imaginário Nibiru? Procuramos muito além de Plutão, mas não vimos nenhum 10º planeta. E temos as leis da gravidade de Newton. Se houvesse um grande 10º planeta e passasse pelo planeta Terra, perturbaria Saturno, Júpiter e criaria toda sorte de caos no sistema solar. E nós não vimos nenhuma evidência disso. Mas, de acordo com Sitchin, Nibiru aparece claramente em pequenos selos cilíndricos de argila, usados para assinar documentos oficiais 4.500 anos atrás. Uma das principais provas da existência de Nibiru e o 10º planeta é este selo aqui. E o elemento-chave que ele realça é esse trecho bem aqui também. Ele diz que há provas de que os sumérios sabiam da existência de um 10º planeta, mais o Sol e a Lua. E para qualquer um que conheça a gliptologia mesopotâmia, o Sol é sempre mostrado da mesma forma. Você tem um círculo e depois tem 4 pontas e pequenos raios que se projetam. Isso não é o Sol. Deve ser a representação de uma estrela em uma constelação. Não tem a ver com alienígenas. Os sumérios conheciam os planetas que podemos ver a olho nu, mais o Sol e a Lua. E só, jamais falaram de outras coisas misteriosas, além disso que falamos. Os teóricos dos antigos astronautas ainda apontam os textos antigos como prova de uma espécie de acasalamento entre humanos e alienígenas, apesar de certas dificuldades óbvias. A parte A se encaixa na abertura B. Como exatamente alienígenas fizeram isso? Não, eu sei. É idiotice, é irracional. Extraterrestres não se parecem conosco. Os extraterrestres não têm os mesmos órgãos sexuais que nós, ou será que tem? A alegação de humanos acasalando-se com alienígenas parece ridícula. Mas alguns, incluindo o vencedor do prêmio Nobel Francis Crick, dizem que o nosso DNA pode ter vindo do espaço. Teóricos dos antigos astronautas apresentaram a pergunta: alienígenas acasalaram-se com humanos pré-históricos e misturaram seus genes com os nossos? Apenas 3 anos depois da publicação de Eram os Deuses Astronautas, Erich von Däniken ganhou um aliado inesperado para essa ideia. Em 1971, Carl Sagan organiza uma conferência sobre comunicação com inteligência extraterrestre.
Von Däniken não é convidado, mas na palestra estava um ganhador do Prêmio Nobel que ajudou a desvendar os segredos do DNA. Francis Crick, um dos fundadores na biologia molecular. Crick e um colega fazem o que eles chamam de proposta altamente não convencional. Talvez o DNA não tenha se desenvolvido na Terra. Talvez tenha sido trazido aqui por alienígenas. É uma nova versão de uma ideia que data da Grécia Antiga, quando o filósofo Anaxágoras propôs a teoria de panspermia, que as sementes da vida cresceram em vários mundos. A panspermia vai da noção que aminoácidos, ácidos nucleicos, podem ter sido produzidos em vastas nuvens moleculares e depois fechados em cometas que choveram na Terra primitiva, ou que alienígenas de diferentes planetas podem deliberadamente ter lançado esporos para infectar outras formas de vida. Se aceitarmos a teoria da panspermia, então faz sentido que os outros sejam semelhantes a nós, que até possuam órgãos sexuais parecidos, porque somos seus descendentes. Mas ainda existe um grande problema para as mulheres terem bebês espaciais. Se fomos criados no passado e não podemos descartar isso, nós divergiríamos. O DNA se transforma muito rapidamente. E mesmo na nossa própria Terra, vemos uma tremenda diversidade de animais com os quais não queremos nos acasalar. Se houvesse um DNA alienígena, seria ainda mais difícil acasalar com eles. Então, em 2007, uma afirmação chocante é feita na internet. O professor Sam Chang, do projeto Genoma Humano, o programa multibilionário para sequenciar todo o DNA humano, anuncia a descoberta de DNA extraterrestre no código genético. O DNA alienígena mudaria a história da raça humana. Nosso lugar no universo, quem somos, de onde viemos, todos os textos religiosos, tudo isso seria jogado no alvoroço criado por um pedacinho de DNA alienígena. A história anima a comunidade dos antigos astronautas, mas é totalmente incorreta. Até agora não vimos nenhum sinal de DNA alienígena em nossos cromossomos. E ciência incorreta foi só o começo. Mais tarde descobriu-se que Sam Chang nunca existiu. A história foi inventada por um impostor cuja identidade permanece desconhecida. Alguns acham que foi uma conspiração do governo para ver como o mundo reagiria a provas reais de DNA alienígena. Bom, Sam Chang nunca existiu. Sim, mas sua ideia pode ser verdade. Talvez essa desinformação sirva para evitar que compreendamos a verdade. Nos OVNIs e nos antigos astronautas, o estoque de possibilidades vagas é infinito. E os cientistas estão simplesmente exaustos, então as perguntas aumentam e eles não querem mais responder. E isso leva à teoria da conspiração. Nos últimos 50 anos, os fatos não foram bondosos para a teoria dos antigos astronautas. Mas quem acredita não precisa de fatos. Há cerca de 35 anos, um terço dos meus alunos, pelo menos em algum nível, diz: sim, acho que pode ser verdade. Uns 50% dizem não, de jeito nenhum. Isso é bobagem. O restante fica dividido. Mas deles, uns 30 ou 33% dizem sim, pode haver alguma coisa. E talvez 5% digam acredito firmemente. Mas estarão os antigos astronautas se transformando em alguma coisa jamais pretendida por Erich von Däniken? Hoje vemos muito menos ênfase na aviação espacial e em estruturas específicas construídas por alienígenas porque há poucas evidências de que sejam de origem extraterrestre. Com mais frequência hoje ouvimos falar de seres transdimensionais. A teoria dos antigos astronautas está se tornando cada vez mais sobrenatural, uma espécie de religião semi-científica da nova era. Para von Däniken, é um passo grande demais. Eu sou contra essa conexão astral, mas a nave espacial mecânica é bem possível.
Deem crédito a Eric von Däniken. Ele pode estar errado em cada uma das suas interpretações, mas pelo menos ele apresenta um artefato e diz: acho que isto é uma prova. Podemos ver réplicas de alguns dos artefatos favoritos de von Däniken aqui, na Interlaken, Switzerland, uma velha base militar que em 2003 foi transformada no Mystery Park de Eric von Däniken. Uma combinação de museu e parque temático com cópias de plástico de tudo, de Stonehenge à tumba de Lord Pakal.